Olá, a paz do Senhor Juniores, classe Geração de Samuel. E aí, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Tudo bem, né? Graças a Deus. Vamos para mais uma aula, dando sequência aí nas nossas histórias desse trimestre, que são histórias de fé e coragem que nós encontramos aqui, olha, na Bíblia Sagrada. Eu quero que vocês anotem os textos de referência, são bastante hoje, então vocês anotem aí certinho e depois meditem com mais calma para vocês não perderem nenhum detalhe desta linda passagem bíblica, tá bom? A referência, então, está no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. Em Gênesis também, só que no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, e depois no capítulo 21, do versículo 1 ao 4, tá bom? E o nosso memorizando está no livro de João, no capítulo 15, no versículo 13, que diz assim, olha: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João capítulo 15, versículo 13. Vocês conhecem alguém que teve assim esse grande amor, que entregou a vida pelos seus amigos, entregou a vida pelas pessoas? Eu conheço. E foi, sabe quem? Foi o nosso Senhor Jesus, que lá na cruz do Calvário e se entregou, né? Morreu por nós, se sacrificou para salvar as nossas vidas. E a partir do momento, crianças, que nós aceitamos a Jesus, é uma forma de nós agradecermos, reconhecermos esse grande amor. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E através da nossa intimidade com o Senhor Jesus, nós podemos também ser considerados amigos de Deus. E como eu posso me tornar íntimo de uma pessoa? É quando nós começamos a conversar, a conhecer mais sobre aquela pessoa. Então cria-se uma intimidade. E com Deus não é diferente. Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a meditar na sua palavra e orar, né? Porque a oração é a nossa conversa com Deus, é a forma que nós dialogamos com o Senhor. Então, quando nós oramos e meditamos na sua palavra, nós começamos a ter essa intimidade e podemos ser como Abraão, então, nos tornarmos amigos de Deus, tá certo? Vamos agora, então, para o nosso Explorando as Escrituras. Então, o nosso personagem de hoje é Abraão. Abraão recebeu uma ordenança do Senhor. Ele recebeu, a ordenança foi a seguinte: Deus falou para ele que ele precisava sair da sua terra de origem, né, da sua terra natal, de Ur dos Caldeus. E ele precisava se deslocar para uma terra que ele não conhecia, um lugar distante, ele não recebeu nenhum mapa. Ele tinha que sair dali e ser guiado por Deus até a terra prometida que o Senhor tinha preparado. E ele não falou assim, não ficou perguntando, Senhor, mas eu estou tão bem aqui, deixa eu ficar aqui mesmo com meus amigos, com os meus parentes. Não, ele obedeceu. Ele então saiu e Deus deu-lhe uma promessa. A promessa foi a seguinte: Deus disse que iria abençoá-lo, faria dele o pai de uma grande nação e que por intermédio de sua vida, as famílias da terra seriam abençoadas. Mas para que essa promessa se cumprisse, então, Abraão, né, teria que ter filhos para que a sua descendência fosse assim grande como Deus tinha prometido. Mas a sua esposa Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Então, como será que essa promessa poderia se cumprir? Abraão teve o quê? Teve muita fé. Ele conhecia o poder de Deus. Então, ele não duvidou e seguiu em viagem. Ele nos deixa um modelo de fé e obediência, e a intimidade de Abraão fez com que ele recebesse esse título de amigo de Deus. Então, Abraão seguiu a viagem com sua esposa e passava por alguns lugares. Ele começou a sua peregrinação. Eles moravam em tendas e ele sempre fazia um altar ao Senhor, né, em agradecimento. Um certo dia, o Senhor nosso Deus renovou a sua aliança com Abraão. E nisso apareceu um anjo, e o anjo disse assim para Abraão: olha, eu vou voltar aqui a visitá-lo daqui a um ano, no próximo ano. E nesse período, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda e, ouvindo aquilo que o anjo disse, começou a sorrir. Mas que ela imaginou assim, eu creio:
eu não posso ter filhos, eu sou estéril, né? Eu não consigo reproduzir. Como que eu vou ter um filho? E outra coisa, crianças, um outro detalhe, eles já eram avançados de idade, né? Então, nós podemos pensar assim, tinha duas dificuldades, uma deles já serem idosos e a outra de Sara ser estéril, mas o anjo deu essa promessa. E aí, o que aconteceu? Passou-se o tempo, né? E Sara ficou grávida. Sara teve sim um lindo menino. O seu nome foi Isaac. E quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Olha como ele já era avançado de idade. Mas ele creu na promessa do Senhor. Ele creu naquilo que Deus tinha prometido, que através de Isaac a sua descendência seria muito grande. E foi o que aconteceu. Nós vamos aprender isso nas próximas aulas, tá? Por que tudo isso aconteceu? Porque Abraão teve confiança, ele seguiu as orientações de Deus e Deus cumpriu o que prometeu para o seu amigo Abraão. E o que nós podemos, crianças, aprender com essa lição, com essa história de Abraão? Nós podemos, primeiramente, aprender a ter fé. A fé é algo essencial na vida do cristão, né? Precisamos confiar plenamente em Deus. Precisamos saber, como diz aqui, olha, no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que para Deus nada é impossível. Nós, como começamos a meditar nessa lição, nós ficamos pensando, né? Como que pode um casal, né, de idosos e uma mulher estéril ter um filho? Diante dos nossos olhos humanos, isso é impossível, não é mesmo? Nos dias de hoje, mesmo com a medicina avançada, o médico chega às vezes diante de uma situação de uma enfermidade e diz que é impossível, essa cura é impossível, não tem mais nada que possamos fazer. Mas nós precisamos confiar no nosso Deus, ter fé como teve Abraão, que para Deus nada é impossível. Precisamos também obedecer, né? Porque ele não se opôs à ordem que o nosso Deus deu a ele, que foi de sair do meio da sua parentela. Ele então obedeceu. Ele então teve a intimidade, ele sempre estava conectado com Deus, né? E foi obediente. Nós temos, por essa obediência, ele se tornou amigo de Deus. Nós também temos Jesus como nosso amigo. O Senhor Jesus quer ser o nosso amigo, como diz lá em João, no capítulo 15, no versículo 15. O Senhor Jesus também, como diz no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ele disse que estaria sempre conosco e que cuida de nós. O nosso Senhor Jesus também tem o seu cuidado para conosco, como está registrado em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. E assim como Abraão, nós não podemos olhar para as dificuldades que às vezes os nossos olhos, as nossas fraquezas humanas enxergam. Nós cremos em algo, né, que nós vemos que é impossível, mas aí aparecem as dificuldades. Nós não podemos olhar para isso. No nosso caso, às vezes existe um problema financeiro, um problema familiar, alguma pessoa que encontra-se viciada, né? E a gente olha para aquilo e fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, isso não tem mais jeito. Mas para Deus não, para Deus tudo é possível. E nós precisamos, crianças, permanecer com esse pensamento, né? Precisamos fazer, como diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, olha. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então nós não podemos duvidar em nenhum momento. Precisamos seguir a direção que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus nos dá, para que possamos ter sucesso, para que possamos alcançar as bênçãos e as vitórias que Ele tem preparado para nós. Em nenhum momento podemos duvidar. Precisamos ter fé. Amém? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês também na próxima aula, tá? Vamos agora fazer uma oração em agradecimento a Deus por esta aula e pelas nossas vidas, tá bom? Fechem seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus,
Nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais uma aula, por este dia lindo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te agradeço pela vida de cada criança e queremos, ó Pai, te pedir para que a cada dia nós possamos ter a intimidade com o Senhor, para nos tornarmos amigos do Senhor, lendo a Tua palavra, orando, buscando a Tua presença. E confiando sempre, confiando que o Senhor tem o melhor, que o Senhor é o caminho que devemos seguir, porque algo especial o Senhor tem preparado no céu para nós. Abençoa, Senhor, a cada criança que assistiu essa aula, a cada família, conceda um domingo abençoado, uma semana de vitória e que a sua paz, a alegria do Senhor seja em cada lar. Eu te agradeço e eu te peço todas essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Fiquem com Deus. Eu vou mandar então algumas perguntinhas para vocês lá no grupo e eu aguardo a resposta, tá certo? Deus abençoe. Tenha um bom dia.